Beleza, então já estamos gravando. Então, por favor, professora, doutora Tanise Knakiewicz, vamos dar início ao nosso webinário falando sobre um tema bem legal, bem importante, economia da felicidade. Bom, você estava perguntando sobre o desenho, né? Que isso, vamos compartilhar aqui. Isso, a espiral de Fibonacci. Esse desenho, ele representa um número que é a busca de entender o mundo. Então, os cientistas, é o primeiro número que mais próximo se chegou a isso, para entender a complexidade do mundo em uma única fórmula matemática, foi Fibonacci, através desse número que desenha esse espiral. Então, esse espiral também está presente no desenvolvimento embrionário, na distribuição das pétalas nas rosas, nas flores, e está no movimento das ondas do mar, da distribuição do satélite, o movimento do cosmos. Então, ele é um número bem representativo dessa busca de entender o mundo. Só que ele não explica tudo. E Stephen Hawking também buscava, então, a tese de doutorado dele foi a teoria de tudo, que é a teoria de tentar uma fórmula que explicasse o cosmos, né, a origem do mundo, e através dessa fórmula poder entender a origem do mundo. Bom, isso aqui é só uma ilustração, ele não é o tema dessa palestra, mas ele é só um enfeite, uma ilustração. Tá boa, Amanda? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bom. Você está falando de onde, minha amiga? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Certinho. Aqui tem dois falando do Rio de Janeiro e uma falando de Goiás. Goiás. Eu estou na cidade de Niquelândia, norte de Goiás. Ela tem alguns desafios interessantes lá, com desenvolvimento sustentável e tudo mais. Bem interessante lá. Da Chapada dos Veadeiros e próximo ao Lago da Serra da Mesa. É o maior lago artificial do Brasil. É um lago que abastece uma rede de hidrelétricas que fornece água e energia elétrica para os municípios do Maranhão e aí para o Tocantins. Amanda, eu acho que você é do grupo do GLADS, né? É dos GLADS? Eu entrei na E2 GLADS através do Emergir. Do Emergir, exato. Isso. Certinho. Eu tenho conexão com algumas pessoas, com o Vinícius, com o Hugo, com a Ana, a Araí, né? Algumas pessoas. E agora você, né? Viva! Legal. Aqui a gente está fazendo um trabalho relacionado à saúde e sustentabilidade, desenvolvendo esses temas com alguns projetos. Mas o que está ganhando peso agora, esse ano de 2018, início de 2019, é uma visão que a gente está querendo trazer ligado a cuidados preventivos com saúde e promoção de saúde. E um dos aspectos que a gente pensa é que isso vai ocorrer fora dos hospitais. Então, em certas localidades, em certas regiões, ainda mais a conexão da saúde e da sustentabilidade vai estar em evidência. Por isso que não estranhe que, ao falar de saúde, a gente fala de sustentabilidade e vice-versa. Porque aí é a sociedade ficando saudável, a economia ficando saudável, via cidadania, redes ponto a ponto. Aí que se situa também esse tema, né, da mudança das comunidades, das cidades, em busca de uma salutogênese assim, mais ampla, né? Uma geração de saúde que não seja só correr atrás do prejuízo, né? Depois que já se instalou uma doença, por exemplo. Né? Então, hábitos saudáveis e uma série de coisas. Então, a gente alterna entre temas, né? Ora a gente trabalha temas da saúde, ora trabalhamos temas da sustentabilidade, entendeu? Mas que bom, pena que ainda é pouca gente que tem interesse, assim, né? Isso aí devia ser assim, na hora que você faz um seminário sobre esse assunto aí tão importante, devia de aparecer um monte de gente, né? Mas é muito também quem tem que estar, né, assim. Nós temos que horário de verão, né, também. Oi, Alexandre. Então, eu acho que a gente já pode ir começando, né? Beleza. O que você acha?
Pode passar o próximo, Alexandre. Então, antes de nós começarmos, é importante, antes de falar qualquer coisa, qualquer informação sobre felicidade, rapidamente, por um ou 2 minutinhos, não, menos tempo, 1 minuto vocês têm, para anotar valores pessoais, 1 ou 2, e os princípios. Essas informações podem vir a ser utilizadas adiante, tá? Então, é importante, antes de qualquer informação que eu venha trazer sobre felicidade, é importante que vocês, então, façam esse registro dos valores pessoais e princípios pessoais. Então, antes de eu falar do meu perfil, antes de falar do tema, é importante fazer essa conexão. Bom, feito isso, acho que já deu, né, o tempo suficiente, foi possível? Pode. Ok? Então, pode passar. Então, como valor, aqui nós temos como valor a saúde, o desenvolvimento sustentável, se refere à economia, né? Então, o valor, o dinheiro também, ele é um valor e a questão como princípios dessa palestra, eu trago alguns princípios, que é o princípio da falsificabilidade das hipóteses científicas, que é um dos princípios propostos por Karl Popper, o princípio da descrença, viva e deixa viver. Então, são alguns princípios que a gente vai estar norteando, mas o mais importante deles é que os dados aqui apresentados, eles são uma hipótese, são pressupostos que visam compreender o comportamento social humano a partir dos mecanismos biológicos de adaptação à vida terrestre. Então, esses mecanismos, eles vêm evoluindo há tanto tempo quanto surgiu a vida na Terra. Então, a gente vai falar da economia, da dimensão biológica, à dimensão cultural. Essa fala, todos os dados aqui apresentados são informações que são hipóteses, então é um início de estudo. A minha formação, eu sou bióloga, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá eu fiz o mestrado em genética e o doutorado no Centro de Biotecnologia em Biologia Molecular e Celular. Também fiz pós-doc em ensino de ciências e tenho especialização em dinâmica de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupos. Bom, e o meu atual tema de pesquisa é a teoria U. Então, aqui algumas das bibliografias consultadas, destas eu destaco 3. É o que é Liderar a partir do futuro que emerge, de Otto Schleimer, O Poder do Hábito, de Charles, e também esse Acabe de Vez com o Estresse, que foi escrito por uma equipe médica. Ele é um manual simples, que apresenta 10 habilidades naturais para a gente controlar os níveis de estresse. Esse livro, ele foi escrito justamente para aquelas pessoas que sofrem infartos e são reincidentes no hospital. Elas precisavam de técnicas fisiológicas para restabelecer a calma de uma maneira muito rápida. Então, são técnicas para serem aplicadas e terem resultados em 6 segundos. Então, o livro é muito bom nesse aspecto. Em relação, então, à economia, a gente vive um cenário que Otto Schleimer chamou de era da desestruturação, o que acontece. Quanto mais os processos tecnológicos avançam, quanto mais conhecimento nós temos, mais rápido são produzidos resultados que ninguém quer. Então, existe um problema sério, vamos falar das lideranças, que ao se apropriarem de processos tecnológicos, que tanto pode ser de coach, ou biotecnológicos, ou de engenharia espacial, e quanto mais se produz, esses resultados, eles aumentam o caos social em alguma área tem um resultado, uma desestruturação. Então, a partir disso, Otto Schleimer, ele passou a fazer uma investigação de como poderia se identificar esse ponto cego, que ninguém sabe onde está, que é a fonte que gera todos esses resultados que ninguém quer. Bom, próximo slide. Então, nós temos aqui como esse, ótimo. Então, Otto Schleimer, ele apresentou esses cenários, ele apresentou os cenários econômicos num modelo de iceberg, e que os cenários que a gente vivencia, por exemplo, os problemas econômicos, quando estouram bolhas econômicas, a gente tem
de um lado, concentração de renda, aumenta a riqueza geral do mundo, dos países, ao mesmo tempo que aumenta a pobreza. A diferença entre os mais pobres e os mais ricos cada vez se acentua mais. Então, a parte que nós conseguimos perceber desses cenários econômicos, ele chamou de iceberg. E a parte que está acima é o que é visto. E o que está, a parte imersa, que é a fonte, o que ninguém vê, o que não sabe, que a gente não tem como fazer o diagnóstico. Como eu sou bióloga, então eu trouxe uma árvore aqui para mostrar, fazer essa mesma analogia. Então, os resultados são a copa da árvore, são as folhas e os frutos, enquanto que a fonte são as raízes, que elas estão submersas e a gente não tem acesso a elas. E o processo é o tronco, né, que mantém essa estrutura. O processo, como a gente aprende a interagir com a sociedade, depende da nossa formação profissional e da nossa educação e cultura. No entanto, quanto mais a gente aprende mais rápido e mais potente a nossa cultura, mais aumentam esses resultados indesejados, que ninguém quer. Então, a partir desse cenário, Otto Scheiner propôs uma ferramenta de aprendizagem coletiva, que ele chamou de Teoria U. Essa ferramenta recebeu o nome de Teoria U devido a esse formato em U, que é uma metodologia de 7 passos para que uma equipe de pessoas ou comunidades possam aprender algo novo de uma maneira coletiva. O que nós temos aqui? Alguns autores, eles apresentam 5 passos. O próximo que eu vou apresentar. Em relação à Teoria U, então, é uma metodologia para uma equipe aprender algo novo. Quais são as 3 etapas? É mente aberta, coração aberto, vontade aberta. Desses 7 passos, o primeiro é suspender, redirecionar, deixar ir. Desses passos todos, nessa palestra, o que a gente vai vivenciar é somente os passos 1 e 2, tá? Que é o suspender, ou seja, eu ouvir de uma forma e suspender. Eu ouvir o que eu estou dizendo, o que está sendo falado, mas sem tentar julgar ou ter defesas, criar justificativa, outras explicações e argumentação. Seria um mini laboratório da Teoria 1. E também evitar projeções, que são acolher o que é dito, todas as sensações emocionais, sem tentar projetar isso para o governo, para os pais, para qualquer contexto que seja. A parte de baixo dessa metodologia é a meditação. Então, é um processo que as pessoas vão fazer sozinhas. É um processo de introspecção. E a parte 4, que é ativar, que é o cristalizar uma visão, é estabelecer princípios pessoais. Como nós já temos princípios pessoais e valores, se eu conecto com uma realidade que eu já conheço, fica mais fácil também. Por isso que lá no início, nós falamos de identificar alguns princípios e valores pessoais. E a parte a quinta etapa é a elaboração de projetos e empresas, que não deixa de ser justamente todo esse processo que está sendo vivenciado nesse webinário, que é nesse movimento de buscar trabalhar com soluções. Então, prototipar o novo. Então, até essa própria webinário, essa palestra, já é prototipar o novo, já é um produto de um processo anterior que foi vivenciado esses passos. Outra maneira de ver esse processo de mudança é através desse percurso emocional aqui, como é que as pessoas convivem com a mudança de cenários a partir do aspecto emocional. Então, eu estou no meu status quo, estou no meu lugar de conforto, onde eu conheço todo mundo, todo o conhecimento que eu tenho está ok, eu consigo administrar bem, está tudo certo. À medida que eu adquiro um novo conhecimento, esse novo conhecimento ele pode me trazer um problema, porque ele pode me tirar o chão. Eu tinha como base, a gente busca conhecimentos de uma maneira, às vezes, como é que se diz assim, com avidez, né? E a gente não pensa, muitas vezes, que a busca do conhecimento pode nos trazer algum desconforto, tirar dessa zona de conforto. Einstein, ele disse que uma mente que se abre para um novo conhecimento, ela não volta ao seu tamanho original, ela fica maior.
Mas essa mente maior também, ela é um conflito para a gente. Se a gente tenta voltar para o nosso status quo anterior, o que a gente vai passar por um processo de resistência e pode criar o caos, pode criar uma bagunça. Então, como lidar com esse novo, esse movimento evolucionário que vai agregando novas informações, é um processo que também precisa ser aprendido. Eu estou falando também na questão fisiológica. O nosso processo de aprendizagem, ele não é só cognitivo, ele também mexe com a parte fisiológica, de processamento neuronal. Pode passar. A gente poderia fazer uma analogia dizendo que, então, né, que há um caminho, há uma curva de aprendizagem, né, cognitiva, onde você estuda, faz as sinapses e aprende, e há uma curva também que deveria, né, caminhar junta, que é a curva desse autoconhecimento, que é você se preparando, mudando, para você passar a lidar agora com isso que você está agora exatamente aprendendo de novo. Então, o acesso a mais informação traz mais responsabilidade, que traz a demanda por um novo comportamento, e aí, de certa forma, você teve acesso ao conhecimento, né, um privilégio, é bom, é interessante, você buscou, mas ao mesmo tempo te força a sair um pouco da zona de conforto, mais ou menos isso. Exatamente. Então, se a questão emocional, se a pessoa não tiver como lidar com o desconforto dessa nova informação, ela vai resistir ao acesso a novas informações. Ela vai tentar resistir ao máximo e não vai estar aberta a absorver novas informações. Então, porque isso quanto mais informações eu tenho, mais opções de escolha eu tenho, quanto maior a minha opção de escolha, maior a minha liberdade. Se eu aumento a minha liberdade de escolha, eu vou também aumentar a minha responsabilidade. Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de lidar com um mundo cada vez mais complexo. Pode passar. Pronto. Então, o que é felicidade? Vejam esse próximo slide. Quietude, tranquilidade. E esse? Uma oncinha. Uma onça. Agora volta para o próximo. Ah, o próximo? E agora? Uma árvore. E o que mais? Ai, deve ter uma coruja. Tem uma coruja? Não sei se estou vendo direito. Parece que tem alguma coisa subindo no galho ali, né? Próximo. É a onça de novo. Isso aí é o que ela tá olhando, é isso? Isso. Próximo. Deve ver o próximo. Peraí. Aí tem um gatinho. Isso. Uau, um gatinho. Quando a gente reconhece algo que a gente conhece, a gente fica feliz, a gente fica eufórico. Agora volta para o anterior. Essa aqui. O que consegue achar aqui? Não sei. Quando a gente não acha algo, a gente não consegue identificar algo que a gente consiga, dá uma certa ansiedade. Então, aumenta uma sensação de desconforto. Nós ficamos mais felizes quando a gente olha para o cenário e a gente consegue identificar um padrão. Aqui tem uma girafa. Jura? É. Verdade. A direita, né? A direita. Caramba, é verdade, hein? Passou despercebido. Então, basicamente, um dos processos simples de achar felicidade é achar coisas, achar padrão. Por isso que nós... Já viram a girafa aqui, gente? Mostra a girafa. A gente consegue ver essa girafa, tipo, nosso cérebro nos recompensa com um monte de neurotransmissores da felicidade. Eureka, uhul, né? Conseguimos... E isso é uma coisa muito simples que nos dá a felicidade. Então, a felicidade, do ponto de vista cerebral, é algo muito simples. Então, o conhecimento, buscar novas informações, descobrir padrões. O que é a genialidade? A genialidade é detectar padrões onde eles existem. E a loucura é detectar padrões onde não existe nada, né? Entendi. Então ele é simples. Próximo.
nosso gatinho, que é o que a gente... Então, o cérebro é feliz encontrando padrões. Então, nós gostamos de explicar o mundo, de compreender o mundo. É uma necessidade fisiológica básica, né, que nós temos. Então, a fonte da felicidade. Como é que nós nos tornamos felizes do ponto de vista biológico, tá? Não cultural? O que nos faz feliz é encontrar padrão, que é essa engrenagem central, que eu chamei de serendipidade. Que é isso, que é o eureka, encontrar, achar coisas ao acaso, que não se estava procurando, mas que elas fazem muito sentido na nossa vida. Então, isso nos inunda de felicidade. O cérebro nos recompensa produzindo uma série de neurotransmissores que nos trazem sensação de bem-estar. A outra maneira é através da afetividade, conexões com as pessoas, então estarmos entre pessoas que gostam da gente é uma forma de nos tornar felizes. Trabalhando, então a pessoa ela se sente feliz sendo útil, né? E a questão da longevidade, porque quanto mais neurotransmissores da felicidade a pessoa produz, esses mesmos neurotransmissores, eles protegem o cérebro e eles são mitógenos, e estimulam a divisão celular, então a renovação celular, e a pessoa fica mais jovem. Então ela tem como recompensa o aumento da longevidade. Em relação à afetividade, eles viram, então, que é a conexão com pessoas. Eles viram que nas igrejas as pessoas eram mais felizes. E aí foram procurar se a espiritualidade ou a religiosidade era a fonte da felicidade. E comparando com outros grupos, eles viram que o que realmente deixa as pessoas felizes são a conexão com pessoas. Nesses lugares, as pessoas têm vínculos estáveis com outras pessoas, que se mantém durante gerações, e isso não traz felicidade. Próximo. Aqui é um outro dado, um diagrama de dispersão de idade versus inovação, que são idade, que são anos em estudo. Quanto mais tempo as pessoas passam na universidade, passam estudando ou se dedicam aos estudos, mais inovação tem. Então, esse diagrama, esse gráfico mostra um mito que até muito pouco atrás se tinha, que a criança nascia genial e à medida que ela ia crescendo, se desenvolvendo e envelhecendo, ela ia perdendo o potencial criativo dela. Então, o máximo que ela podia oferecer à sociedade era enquanto jovem. E esses estudos mostram que não, que é o contrário, que os jovens, eles conseguem resolver problemas simples de uma maneira muito mais rápida que as pessoas de meia idade em diante. Mas as pessoas de meia idade em diante, elas conseguem resolver problemas complexos que os jovens não conseguem resolver. Porque as pessoas idosas, né, as pessoas que já tiveram várias vivências, elas têm muitos dados no cérebro para processar, para resolver problemas. Então, o Brasil, se a gente for pensar, é um país rico em recursos naturais, nós somos um dos países mais ricos do planeta, praticamente, e nós temos, não faz o menor sentido vivermos tantas crises econômicas. Então, está mostrando que a nossa população, ela realmente precisa amadurecer, ela realmente precisa, é uma necessidade da sociedade como um todo, que as pessoas sejam longevas e saudáveis, para ajudar a criar soluções que melhorem esse país. Próximo. Esse livro aqui, né, O Melhor Cérebro da Minha Vida, é um livro que eu indico para ler, que a autora mostra, né, como esse cérebro de meia idade, né, o da terceira idade, ele é um cérebro superpotente. Claro, ele funciona de uma maneira um pouco diferente, e vai modificando seu funcionamento. O cérebro, ele é neoplástico, ele é um órgão do corpo que nunca envelhece, ele continua jovem para sempre. A questão é que o corpo envelhece, e se nós tivermos muitas comorbidades junto com o envelhecimento, não conseguimos atingir essa potencialidade neuronal na terceira idade. Atualmente, alguns pesquisadores que estudam, né, os longevos, eles já identificaram entre os longevos os superidosos, né, que têm uma capacidade neurológica bem acima da média. Próximo.
Bom, aqui a gente vai para uma área que, por que a gente não consegue envelhecer de uma maneira saudável, ou amadurecer só, e essa perda de, esse acúmulo de dano. Então, o que é a doença? A doença, ela é a perda da função natural. E como é que a gente vai perdendo a perda da função natural? Através da soma de pequenos danos que vão se acumulando, que são danos que vêm do metabolismo, em especial quando a pessoa não respeita o ciclo circadiano, ou seja, ela passa as noites acordadas, ou dorme no escuro, claro, não dorme no escuro. O estresse fisiológico, a nossa vida é extremamente corrida, cheia de preocupações, também aumenta o estresse metabólico, que vai causar danos. Agentes físicos, por exemplo, qualquer lesão, né, uma feridinha constante, exposição a UV, parasitos, infecções. O que os parasitos fazem? Eles, uma fascícula, por exemplo, ela vai impedir o fluxo, né, da bile do fígado. A gente não se preocupa com os parasitos, imaginando que é uma realidade que não existe na nossa população. Pesquisas mostram que 70% das crianças têm parasitos nas creches. E isso, à medida que a gente vai amadurecendo, o nosso sistema imunológico vai se fortalecendo, e a gente consegue eliminar os parasitas. Mas tem muitos adultos, em vida adulta, que têm tênias por muito tempo com elas. E essas tênias vão causar lesões, né, na parede do intestino, causando uma série de doenças para a pessoa. E também tem os agentes químicos, que são os agrotóxicos, toxinas naturais. Muitas pessoas tomam muito chá em quantidades, numa concentração que não é a ideal, acaba intoxicando o fígado. Nós também temos as dioxinas, que é um resíduo dos produtos de petróleo, do plástico, que é liberado quando o plástico é aquecido. Então, quando a pessoa toma um cafezinho no copinho descartável, ou a água, até a água mineral engarrafada nesse material, acaba eliminando dioxinas. Na Europa, a quantidade de dioxina é liberada também na queima do plástico. Então, é um problema muito sério. Esses movimentos, as greves, voltam a estender em tudo, porque isso libera uma quantidade enorme de dioxina do plástico que é queimado, tanto de ônibus quanto de lixões. E essa dioxina, ela não é degradada, ela se bioacumula nas gorduras. Então, ela bioacumula nos vegetais, depois a vaca vai comer o pasto, ela vai acumular no leite, vai acumular no queijo, e a mãe vai se alimentar desse queijo, e daqui 20, tipo, a menina se alimenta desse queijo, daqui 20 anos ela vai ser mãe, o leite dela vai estar liberando essa dioxina. Então, isso estava acontecendo lá na Europa, né, o processo das incineradoras, que estavam incinerando todo o lixo. E agora, então, isso foi banido da Europa, e a dioxina, ela é um agente carcinogênico, causa câncer. Então, esses são fontes de danos. O sistema imunológico, ele visa a eliminar esses danos. Então, existe um equilíbrio constante do sistema imunológico para fazer esse reparo. O sistema imunológico, ele é extremamente eficiente para fazer reparo. Ele repara quase tudo. Tanto que no laboratório, para nós testarmos os agentes mutagênicos e genotóxicos, muitas vezes era preciso usar cafeína purificada para impedir o reparo de DNA. Então, para impedir o reparo, para a gente ver o dano. Porque o sistema de reparo, ele é eficiente. Tem vários níveis, né? Então, tem um nível enzimático, que vai reparar as quebras de DNA, e tem o sistema imunológico, que vai reparar a nível de células, quando essa célula apresenta alguma proteína na sua superfície alterada. Essas proteínas de superfície alterada, elas são diagnosticadas, elas são vistas pelo sistema imunológico através de resíduos de glicose, de açúcares. Então, são açúcares que estão expressos na parede extracelular de cada célula, e a partir daí o sistema imunológico consegue ver quem é célula saudável e quem não é a célula saudável. No entanto, pessoas que têm uma dieta muito doce, elas acumulam muito açúcar na linfa, né, no que vaza do sangue para banhar os tecidos. E esse excesso de açúcar, então, inibe que o sistema imunológico consiga reconhecer com eficiência as células que não estão boas, que têm que ser eliminadas, e daquelas que estão boas. Então, o sistema imunológico fica meio atrapalhado.
Então, por isso que é importante reduzir a quantidade de açúcar na dieta para restabelecer a saúde, porque assim o sistema imunológico consegue fazer o papel dele. Outros alimentos que são inflamatórios são o trigo, o leite, que aqui eu não vou estar falando, e também o excesso de peso, ele causa um processo inflamatório espontâneo. Então, o tecido adiposo, ele inflama, dificultando o trabalho do sistema imunológico de fazer esse reparo sistêmico. Então, se tudo estiver ok, a gente tem saúde. Próximo. Então, dentro desse cenário, parece super simples nós encontrarmos a rota do Eldorado. O que seria esse Eldorado? Que é encontrar o paraíso, onde a gente teríamos felicidade e juventudes eternas, né? Ou o mais tempo possível. Então, o que nos impede de encontrar o Eldorado? É simplesmente nós reduzirmos a quantidade de danos, né, que nós estamos expostos. A gente já sabe, então, o conhecimento da ecotoxicologia, que monitora os ambientes, já tem um conhecimento muito detalhado, né, de quais moléculas seriam tóxicas ou mutagênicas para a gente poderia monitorar isso, e ao mesmo tempo cuidar do sistema imunológico, e a princípio a gente tem possibilidade de viver muito tempo. Já existe a expectativa, então, da população humana atingir mais de 100 anos, né, a longevidade atingir em torno de 100 anos de idade, já existem pessoas com longevidade de 100 anos, e existem outros pesquisadores que suponham que nós humanos poderemos viver até 1000 anos. Mas dentro desse cenário, o que acontece? Como é que a gente vai chegar a essa solução? Então, nesse contexto, a gente se sente sem saída. Então, eu adorei esse personagem, essa passagem do filme Eldorado, que diz assim: rapazes, né, vocês estão quebrados, não tem mais o que apostar. O que a gente vai fazer? A gente já se expôs a um monte de danos e a gente tem uma rotina. O que a gente pode fazer? Então, aqui, esse binário vai apresentar uma hipótese que seria uma solução, ou seja, um mapa, o próximo slide. Nós temos aqui, tem uma saída, a gente tem um mapa, que isso é o mapa do funcionamento da nossa fisiologia, de como se nós atuarmos, se nós formos o mais fisiológicos possíveis, é que nem um automóvel. Para o automóvel andar bem, ser bastante longevo, fazendo uma manutenção e tomando cuidados, a previsão dele ia durar por muito tempo. Ele não precisa estragar-se, né, com o uso. Muito pelo contrário, quanto mais usa, e vai trocando as peças, e vai fazendo a manutenção adequada, porque o corpo está constantemente se refazendo. A cada, parece 8 anos, 6 ou 7 anos, nenhuma molécula que nós tínhamos vai ser a mesma, elas vão ser trocadas todas. Então, existe um turnover, uma troca, não só de células, mas de componentes celulares, constantemente. A gente pode dizer, nossa, mas os nossos ossos são os mesmos, mas eles são remodelados, eles são trocados, né? Então, os neurônios também, o neurônio fica ali a vida toda, mas esse neurônio, as moléculas dele são substituídas, ele é feita uma manutenção constante. Próximo. Então, o mapa seria o que é o poder, esse livro, né? Então, o mapa, ele foi extraído do Poder do Hábito. Então, qual seria a função primordial do cérebro? É economizar energia. Nós estamos constantemente economizando energia. Então, por isso que muitas das nossas rotinas, elas são totalmente invisíveis para nós. Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforços. Os hábitos, eles permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. Então, ele entra no piloto automático, que nós fizemos rotineiramente, e isso permite que o cérebro seja mais eficiente em se dedicar a atividades novas, como, por exemplo, criar sistemas de irrigação, criar aviões, internet, criar celulares. Então, o nosso cérebro está ocupado em novidades. E tudo que é rotineiro, a nossa alimentação, o que a gente a maneira com qual a gente se alimenta, a gente não percebe. A gente não consegue refletir se essa maneira ela é mais eficiente ou não. A gente simplesmente, isso está no piloto automático. A gente só vai se preocupar com isso quando tiver algum problema.
O hábito, então, ele é composto de 3 elementos essenciais. A deixa, que é o gatilho, a rotina, que é o que a gente efetivamente faz, e a recompensa. A deixa, que é o gatilho, e a recompensa, elas são invisíveis para a gente. É muito difícil a gente ver, a não ser que a pessoa faça um processo de auto-investigação, um período que ela vai investigar como seus hábitos se tornaram. Ela conhece a rotina. Então, para a gente modificar um hábito, a gente precisa conhecer esses 3 elementos e modificar simplesmente só a rotina. A deixa, a gente não modifica e nem a recompensa. A recompensa neurofisiológica, lembra a recompensa de achar o gatinho lá no meio das folhas? Então, essa sensação de bem-estar, de ter achado o gatinho, é a recompensa. Então, os hábitos, eles se estabelecem num contexto de demandas, que são as demandas da pirâmide de Maslow, né? A primeira base é as demandas fisiológicas, depois afetividade, autoestima, né? E de autorrealização. Então, quando nós estávamos em todo o contexto novo que a gente está, quando a gente não conhece nada, o que vem primeiro é a demanda de sobrevivência. Então, essa é básica. Uma vez atendida a demanda de sobrevivência, essa parte do cérebro, que é chamada cérebro reptiliano, ele entra em dormência. É como se fosse um gatinho, ele vai dormir. E aí, então, a gente entra num novo loop de anseios, que seria o anseio por compreensão. Próximo. Eu tenho uma dúvida, Tanise. Ah. Você estava falando dessa questão da recompensa no caso do hábito positivo, né? No caso do hábito negativo... O cérebro recompensa qualquer coisa que a gente fizer de maneira igual. Você sobreviveu, ele vai recompensar. Eu passo o próximo slide, que daí isso vai ficar um pouquinho mais claro com ilustrações. Então, nós temos as necessidades de hierarquia. Então, o que a gente tem? A gente tem anseios. Essas necessidades, elas são buscas naturais da humanidade. E a gente tem o gatilho, a deixa de criar um hábito. Eu vou explicar, me passa o próximo slide, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicar. Esse mesmo, olha aqui que nós temos aqui. Isso aqui é uma associação de ideias, é uma técnica de aprendizagem. Como é que nós aprendemos? A gente sempre aprende associando algo que a gente conhece com algo novo. Então, nós temos aqui a pirâmide de Maslow, nós temos a ansiedade, nós temos os anseios, né, que são as necessidades humanas genuínas, que a gente não modifica, que elas são inatas da gente. Uma das necessidades é de proteção, de alimentação e de afeto. Então, essas são as três necessidades básicas da pirâmide de Maslow. Todas elas são representadas pela figura materna, porque é a nossa primeira relação com o mundo. Olha só a sacada de marketing deles aqui, mas ele é da Coca-Cola. E a Coca-Cola lançou uma campanha em 2009 que dizia o seguinte: então, o conceito relaciona o sabor insubstituível que a mãe proporciona ao núcleo familiar ao sabor inigualável da Coca-Cola. Gente, a Coca-Cola sabe que os consumidores que consomem Coca-Cola ativam áreas de recompensa do cérebro que são recompensas afetivas e não alimentares. Coca-Cola é um alimento, a princípio, né? Mas ela não está atendendo isso, ela está atendendo uma necessidade, uma recompensa afetiva. Então, a nossa fragilidade, a nossa neurofisiologia, isso eu chamo de nossas vulnerabilidades. Fala, Marcia. A partir do que você acabou de falar, agora me veio uma dúvida a respeito das recompensas que você mencionou, fisiológicas, e recompensas, você falou que era afetiva? É. E aí eu gostaria de entender a diferença entre esses dois tipos de recompensa dentro ali daquele esquema que você mesmo mostrou antes, relacionando ao livro dos hábitos. Isso. O cérebro, ele tem 3 camadas ou 4 camadas de funcionamento, tá? A primeira camada e ele vai jogando fluxo sanguíneo, ele é monitorado, ele é jogado para as áreas conforme foram atendendo as demandas. Se a pessoa está com fome, o que acontece? Ou com medo, que é o cérebro límbico, ou o que eles chamam de cérebro reptiliano, a pessoa vai fazer o seguinte: ela está pronta para lutar ou para caçar. Então, o sangue vai ver
para os músculos, né? E ele não vai estar no córtex, ele vai estar no sistema límbico. Então, ela precisa sobreviver fisiologicamente, então está com uma demanda de necessidade de demanda fisiológica. Uma criança, quando está com fome, né, ou está com saudade, mas o cérebro, ele associa, ele aprende por associação. Então, uma vez que tu torna um hábito, ele fica invisível. Então, a pessoa não sabe por que está tomando Coca-Cola. Ela não está com fome. Ela vai tomar Coca-Cola porque ela está sozinha, desamparada. Porque, de alguma forma, isso vai trazer uma recompensa afetiva para ela. Ela vai pensar que ela está... Isso é extremamente frustrante, porque ela engana, ela é uma comida de plástico. Então, logo, logo, essa pessoa vai entrar em depressão com o passar do tempo, porque essa demanda não foi atendida. Mas, como processo de aprendizagem, como esse é o cerne da aprendizagem, ela funciona muito bem para estabelecer hábitos alimentares, ou hábitos sociais. Então, atendido o primeiro nível, que é o cérebro reptiliano, ou sistema límbico, quando passou comigo, o sangue vai mudar o fluxo, ele vai mudar o córtex. Então, a pessoa vai conseguir ter outros anseios, por exemplo, o anseio de compreensão, de interação social, outros níveis de anseio. Logo adiante, vai ter um outro slide que eu vou estar mostrando isso. Então, nesse momento, eu queria mostrar para vocês essa técnica da recompensa. O que recompensa o cérebro? O açúcar recompensa, o açúcar ele é super recompensador, porque quando o cérebro evoluiu, o açúcar, né, a questão dos açúcares e tal, eles não eram abundantes na natureza. As frutas, elas surgiram no processo evolutivo mais tarde, um pouquinho antes de surgirem os humanos, mas o cérebro surgiu muito antes, entende? Então, o açúcar, ele é uma mega recompensa. Então, o cérebro, tem sorvete, né, tem Coca-Cola, todos têm muito açúcar. Então, isso garante que o cérebro vai dizer, nossa, isso é super bacana, isso é legal. Porque ele entende açúcar e gordura como recursos preciosos que é recompensado. Porque é escasso. Hoje em dia não é mais escasso. Próximo. O problema mais sério disso, da questão desse hábito de beber refrigerante, é que existe uma correlação entre o consumo de refrigerante na infância e o consumo de cerveja na fase adulta. E também nos Estados Unidos, eles viram que existe uma correlação entre crianças de paladar doce e explosões de raiva por coisas tolas, né? Porque o pico de glicemia no sangue parece que baixa muito rápido e libera muita adrenalina. Então, aqueles crimes tolos, bobos, em trânsito, né? Na hora do rush, que as pessoas estão cansadas, estão com fome, essa baixa tolerância a ficar sem glicose se deve a essa exposição excessiva de glicose na infância.